Nossa primeira entrevista, conforme já anunciamos, com o nosso prefeito Jorge Krieger, está aqui conosco para um bate-papo para passar para a gente aqui novidades com relação a obras lançadas no aniversário da cidade de Timbó. Já foram anunciadas aí no sábado passado, num evento cívico que aconteceu ali na Praça do Imigrante, mas nós vamos repercutir este e outros assuntos aqui com o prefeito Jorge Krieger. Muito bom dia, prefeito. Muito bom dia, Odair, bom dia, Aldori, bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Muito bem, esse lançamento, vamos nos fixar agora inicialmente no lançamento dessas obras que foram anunciadas aí no aniversário da cidade de Timbó. Tem algumas que são destaque, como por exemplo a obra ali na Dona Clara, do posto da Unidade de Saúde Dona Clara, prefeito. Sim, então no sábado ocorreu a solenidade de emancipação política e administrativa do município, e assim como vem ocorrendo nos últimos anos, principalmente, a gente fez questão também de levar alguma boa notícia para a comunidade. Eu lembro que lá em 2021 nós entregamos o projeto Simplifica Timbó, que nesse ano completa 2 anos, foi também na data da emancipação política e administrativa. A gente percebe o ganho, né, em questão de agilidade, de facilidade para o cidadão, na concentração de mais de 500 serviços num único local. E no ano passado, a entrega da obra da Rua Pomerode, do Cedrinho, da Rua Tirolesa, também obras muito aguardadas pela comunidade. Nesse ano, então, além da padronização na questão da história e do histórico nos pontos turísticos do município, também o lançamento de algumas ações, como, por exemplo, a construção da nova unidade do bairro Dona Clara, que lá em 2019, se não me falha a memória, 2018, ela teve que ter os seus serviços paralisados por conta de um TAC junto ao Ministério Público, e a sua estrutura ela não atendia às recomendações da vigilância sanitária, da questão da acessibilidade. Então o município ele tinha que ou reformar o prédio, o que não cabia, porque é uma estrutura já bastante deficitária e que não atende às necessidades, ou, né, fazer o que nós conseguimos agora. Compramos um terreno já livre de enchente e também agora projetamos uma nova unidade lá para o bairro Dona Clara, assim como também uma praça da saúde. Então, é um terreno já com uma característica de não estar na cota de enchente, um terreno grande também, e ele vai atender tanto a necessidade da unidade de saúde, como também uma praça da saúde que vai ficar anexo. Muito bem, e aí tem também as obras aí de duas rotatórias novas na cidade, uma aqui na Rua Indaial com a Rua Blumenau. Acho que muito importante essa obra dessa rotatória, é o único semáforo que a gente tem aqui na cidade de Timbó e ele vai ser eliminado. É o único semáforo que nós temos e, se tudo der certo, né, conforme a obra ocorrer, ele vai ser eliminado, né? A gente percebeu que, a exemplo do que acontecia se nós pegarmos aquela rotatória ali na Araponguinhas, na geral, né? Nós temos primeiro o custo, né? Um conjunto semafórico desse, ele custa ao município em torno de R$ 4.000 por mês. Porque é um equipamento que ele tem que ser locado somente dessa forma que o município pode contratualizar, e em determinados momentos ele causava bastante insegurança. Quando existia alguma pane elétrica, né, questão de falta de energia, tinha que chamar a manutenção do local, além das pessoas que lá transitam, né, realmente ficava uma situação bastante deficitária. Tivemos já mortes lá naquele local, se a comunidade lembra, e a própria questão da insegurança em alguns horários, né, Exatamente. da noite, principalmente, onde as pessoas elas precisam obrigatoriamente parar. E o fluxo, Gerava, dá fluxo, dá mais fluxo, né? gerava uma fila bastante grande, se as pessoas também lembram, e a gente percebeu que com uma rotatória, primeiro que não temos o custo da alocação do conjunto semafórico, não temos problema de criar ali uma situação de pessoas malabares ou pedindo, né, como a gente vê em outras cidades aí, onde é que tem semáforo, né, pedintes ou pessoas ali, muitas vezes, que traz uma certa sensação de segurança. E o trânsito, que é a principal questão, talvez, ele flui naturalmente de forma organizacional, porque passa primeiro quem chega primeiro. Então, a exemplo dessa rotatória na Rua Blumenau, confluência com a Rua Indaial, e temos também uma na Rua Araponguinhas,
na confluência com a rua Tupiniquim, que Tupiniquim, agora foi recente pavimentada. É uma rua também que a gente acredita que tem um fluxo de veículos bastante grande e ainda maior será quando ela estiver totalmente pavimentada, com a confluência também com a rua Silésia, né? E tem toda a questão da segurança também ali da escola, da Nestor Margarida, né? Que vai criar ali mais segurança para os alunos, para os pais também, que diariamente estão lá naquele local. Mas nós estamos desenvolvendo outros projetos de rotatória. Temos aí a ideia de uma na rua Oscar Pisque, confluência com a rua Áustria, e outras duas que talvez não sejam rotatórias tão impactantes, mas também na confluência da Quintino, da Estrada Geral da Quintino com a rua Gerhard Spies, e a outra na Gerhard Spies, confluência com a rua Pomeranos. Essa ligação ali entre o bairro Pomeranos e o bairro Quintino, que dá acesso à Vila Germer também. Sim, então, ali na Pomeranos ali é bem na curva, né? A entrada vai ser ali. Então ali também a gente está desenvolvendo projetos ali de melhoramento. Uma rotatória não tão impactante como essas demais, mas fazer um melhoramento ali nos raios de curva para criar mais segurança para quem transita também por esses locais. Ontem o secretário de Obras já estava falando aqui, a gente conversou sobre o andamento da pavimentação de ruas, são mais de 130 vias aí que já foram executadas e continuam os projetos de pavimentação aqui na cidade de Timbó. Mas essa questão da pavimentação, um ponto importante que foi ressaltado ontem pelo Rodrigo Becker aqui também é a questão da macrodrenagem que está sendo feita, principalmente aí no bairro industrial. Esse ponto é importante, prefeito. Sim, a drenagem ela é sempre talvez o ponto principal quando você vai executar uma obra de pavimentação. E quando a obra realmente inicia, as pessoas podem perceber o cuidado que nós estamos tentando ter em relação a essa questão de minimizar os problemas, né, de enxurrada ou de alagamentos, principalmente em situações que já ocorrem, né, onde que tem que fazer todo uma readequação também muitas vezes no seu entorno, fazer o cálculo de bacias que hoje é extremamente necessário e nós não fizemos nenhuma drenagem sem realizar esse cálculo para tentar dimensionar as águas que vão acabar passando por essa tubulação. Então são investimentos bastante consistentes, né? Se nós pegarmos essa obra lá do setor industrial, são mais de 10 milhões de reais que está sendo investido na drenagem, né, em tubos que vão ficar enterrados, ninguém vai ver. São mais de 6.500 tubos somente lá no bairro industrial, galerias lá de 2x2, ou se nós pegarmos na rua Augusto Branta, ali no bairro Pomeranos, as pessoas vão passar lá, também vão até se assustar com o tamanho de tubo, são galerias de 3x2. Eu me assustei, né? lá, Então, passei lá já e vi o tamanho das galerias lá. Essa preocupação ela é necessária. Mesmo assim, né, não posso aqui afirmar que a gente vai acabar com o problema de alagamentos, porque tem situações que fogem à normalidade, né, que por mais que você tenha uma tubulação muito dimensionada, né, contra as questões e as forças da natureza, muitas vezes pouco há de se fazer. Aqui no centro da cidade de Timbó, exemplo, e a gente sabe do tamanho que é a necessidade, o tamanho da necessidade, mas o tamanho do estrago e da confusão que vai causar, porque um dia vai precisar mexer nisso, né? Aqui no redimensionamento das galerias e tubulações aqui do centro da cidade, porque nos últimos tempos ali a gente teve alagamento no centro da cidade, aí praticamente na frente da prefeitura, né? Então, mas ali, falando com o Adilson Mestre, inclusive, ele me contava ali o que precisa ser feito, e isso tudo precisa ter um planejamento de médio e longo prazo, porque afeta toda a cidade, todo o centro da cidade, né? Sem dúvida, né? A gente tem uma tubulação ali de 50 anos atrás, talvez até mais, né? Muito aquém da necessidade hoje de drenar essa água que, a partir também de que as regiões ali também ficaram totalmente ocupadas, né? Com construções, com prédios, né? A questão ela acabou ficando ainda mais complicada, porque essa água ela não drena nesses terrenos, ela vai tudo para tubulação, e uma tubulação talvez de 20 ou 30, né? Então, não dá conta, totalmente inadequada para os dias de hoje. Naquela época, talvez
né, era a contento do que se esperava, mas realmente uma obra que impacta ali, porque você vai ter que rasgar toda a via, né, fazer as interligações, né, e uma obra que impacta porque a gente está falando do centro da cidade, onde todo mundo passa. Então tem que ser muito bem organizado, né, planejado, para que a gente consiga minimizar esses problemas. Fora o fato de que a gente vê aí tubulações sendo entupidas por cimento, de obras, por lixo, então tem uma participação também da população que precisa ser mais consciente, né, na utilização aí das nossas tubulações. Prefeito, Plano 1000, vamos lá, como é que estão as negociações para as obras que estão em andamento, porque até teve uma discussão ali na Câmara de Vereadores nesta terça-feira sobre que o próprio governo anterior tinha num decreto no dia 28 de dezembro lá cancelado o Plano 1000, mas o prefeito esclarece que são para obras novas, mas as obras que estão em andamento, a negociação continua, como é que está isso aí? O governo do estado, ainda no ano passado, na gestão do ex-governador Moisés, ele acatou uma recomendação do Tribunal de Contas, então suspendeu todas as novas portarias, obviamente que elas diziam respeito à possibilidade de novas obras. Vou dar um exemplo, nós tínhamos uma obra licitada com empresa ganhadora, só não tivemos a ordem de serviço e o primeiro desembolso, né? Que é a ponte que liga o bairro Capitais ao bairro Nações. Essa obra está hoje suspensa em relação ao governo do estado, o que a gente vai buscar futuramente, né? A possibilidade de uma nova parceria agora com o governador Jorginho Melo para a realização dessa obra. Essa portaria ela não diz respeito a obras que já estão em execução, já tiveram o desembolso ainda no ano passado, nos meses de setembro, outubro, antes ainda do período eleitoral, por exemplo, da Rua Silésia, né, que nós já tivemos 2 parcelas pagas pelo governo do estado, uma parceria com o município, uma obra de 7 milhões, onde o governo do estado entrou com a parceria de 5, o município fez a complementação com recursos próprios, e estamos aguardando o recurso do estado, assim como também a obra da Rua Augusto Brandt, no bairro Pomeranos ali, da mesma forma, recursos parte do governo do estado, parte ainda recursos do Avançar Cidades, que era da obra, uma sobra da obra da pavimentação da Rua Pomerode. E as pessoas podem ver que isso não diz respeito só às transferências especiais, porque se as pessoas lerem essa portaria, fala bem das transferências especiais. E é o que não está ocorrendo só com as transferências especiais, a questão da paralisação dos recursos. Nós temos aqui a obra que é um convênio, né, não é transferência especial, do novo prédio aqui junto ao Hospital e Maternidade Oase, um investimento de 15 milhões de reais, e até essa semana, algo que até talvez passou despercebido. Não lembro, Odair, a comunidade, de uma parceria, de uma obra tão significativa e com valor, né, expressivo de 15 milhões de reais entre município de Timbó e governo do estado. Talvez essa seja a maior parcela, o maior montante de recursos já feito entre o município de Timbó e o governo do estado. Então isso é reconhecimento de uma cidade que economicamente representa muito para o estado de Santa Catarina, através do trabalho da sua gente, através da força do empreendedorismo e do que Timbó encaminha de recursos através dos nossos impostos para Florianópolis e, obviamente, para Brasília. Então, essas parcerias são importantes, ainda mais significativa numa obra que a gente está falando de saúde, né? Que vai poder colocar aí outras possibilidades de crescimento e desenvolvimento para o Hospital Oase, a nova sede da Renal Vida, que atende hoje 9 municípios, e que também esses recursos estão paralisados. A empresa que está executando essa obra, o último recebimento, o último valor que ela recebeu foi em novembro do ano passado. Nós estamos aí entrando no mês de abril, né? E a empresa ela está colocando recursos na frente. Nós conversamos com o conselho do Hospital Oase, eles estavam até buscando a possibilidade
de fazer um empréstimo de R$ 1 milhão para que a empresa não abandonasse o canteiro de obras, até porque se abandona, você tem um prejuízo, né? O desmonte, depois tem que retornar. Então, em conversa com o conselho do Hospital Oasi, nós estaremos encaminhando para a Câmara já o projeto de lei também, que vai antecipar os recursos oriundos do exercício de 2022 do IPTU, né? Recursos que a gente sempre faz questão de parabenizar toda a comunidade que faz aquele seu esforço para pagar o seu IPTU, são R$ 721 mil, que após a aprovação da lei estarão sendo encaminhados ao hospital para ele fazer o pagamento para a empresa, para que a empresa possa ter a garantia de recursos e continuar com a obra, porque é uma obra muito importante e a gente não gostaria de ver essa obra, né, paralisada como está a Rua Silésia, como está a Rua Augusto Brandt, e é claro que estamos buscando também através do Estado, que é o responsável direto por esses recursos, é o único responsável. Já tivemos audiência na Secretaria de Administração com o secretário Cleverson e também na Secretaria de Infraestrutura com o secretário Ger Comper, capitaneadas pelo deputado Napoleão Bernardes, para que o governo crie aí uma organização e dê um prazo para os municípios, né? Não é só Timbó essa realidade, quase todos os municípios do estado de Santa Catarina estão com obras em andamento que foram oriundas do Plano 1000 e nós estamos, né, aí chegando a quase 100 dias do governo Jorginho Melo e ainda, né, não temos um retorno concreto de quando esses recursos irão vir. Prefeito, já estamos quase nos dirigindo aí para o final da nossa entrevista, o tempo é curto hoje aqui, mas eu queria só repercutir com o prefeito. Nós fizemos aqui no dia 23 uma enquete onde a gente colocou aí nomes, né? E as pessoas votaram. Foi uma das enquetes em que teve mais participação do nosso ouvinte aqui. Colocando nomes, e aí surgiram dos nomes que a gente colocou na lista lá, a gente fez entrevista, inclusive, com os 4 primeiros colocados, o Douglas Marchetti, a vereadora Gilmar Giotti, o Flávio Bussi e o líder do PL aqui na nossa cidade, o Jean Schitz. O prefeito viu alguma novidade nessa enquete? Está dentro da expectativa? Como é que viu essa situação aí? Olha, primeiro bastante curioso, né? A gente sempre fica curioso aí para saber dessas informações e parabenizar a Rádio Cultura por levar essa informação de forma democrática para que as pessoas possam participar. Eu vi outras ali em relação às bandeiras do que o eleitor quer que o candidato defenda, qual seria a principal necessidade futura para o município de Timbó, para o novo gestor, né? E eu acho que é importante para as pessoas já irem se percebendo de que nós teremos eleição no ano que vem e que as pessoas precisam participar, que as pessoas realmente precisam buscar esclarecimento de quem elas vão dar o voto de confiança para que o trabalho possa ser dado continuidade, para que depois elas cobrem também, né, dessas pessoas o que essas pessoas se comprometeram a fazer, e acredito que o cenário ele ainda está bem aberto. Né? Temos aí pessoas que foram citadas que já estão no meio político, outras que já participaram de eleições anteriores, mas o cenário ainda eu vejo que ele está bem aberto e que novas possibilidades possam surgir e as pessoas que já estão aí, né, solidificar, trabalhar o seu nome para que lá na frente também possam ser escolhidos aí. O que a gente deseja, acima de tudo, é que a cidade continue no trilho do desenvolvimento, do progresso, da qualidade de vida, que eu acredito que é a principal referência que hoje norteia as políticas públicas do município de Timbó. E assim como nós temos orgulho de todas as pessoas que participam da história da nossa cidade, tenho certeza que cada um no seu tempo buscou também deixar o seu legado, fazer as suas realizações, né? A gente também deseja que novas pessoas possam vir administrar bem a nossa cidade, principalmente, né, muito bem os recursos públicos, que muitas vezes são escassos e precisam ser muito bem investidos.
Claro, o prefeito falou da curiosidade de saber, mas a grande curiosidade é quem será apoiado aí pelo prefeito Jorge Krieger. Mas como o prefeito falou, está em aberto ainda, né? Sim, temos muitas questões ainda, né, a definir e o nosso foco é tirar do papel aquilo que nós nos comprometemos com a população, né? Temos muitas ações ainda a serem realizadas nesse ano de 2023 e no próximo ano de 2024, seja na área da saúde, da educação, da infraestrutura, né, do esporte, do turismo, até algo que acabou entrando na enquete e que chamou a atenção, né? As pessoas elas estão percebendo também a questão cultural, gastronômica do município, que avançou bastante e acredito que esses potenciais também eles têm que ser trabalhados de forma contínua para que a gente consiga construir uma cidade cada vez melhor. Prefeito, quero agradecer a sua participação aqui no Repórter Cultura. A gente agradece sempre a participação do prefeito, sempre trazendo as informações do que está acontecendo aí na gestão municipal. Um abraço, um bom final de semana. Obrigado, Odair, a toda a equipe da Rádio Cultura também. Um prazer sempre poder dar esses esclarecimentos. E amanhã, né, só lembrando, tem caça aos ovos dentro da nossa programação de Páscoa, no Parque Central, a partir das 13 horas. A programação ela está aí nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Timbó, Facebook e Instagram. É sempre um evento bastante concorrido, né? Então, convido todos a participarem aí da Caça aos Ovos e a todos que nos ouvem um abençoado final de semana.